Salve pessoal, bora falar um pouquinho sobre Git e versionamento aqui. Então basicamente o que é o Git? O Git é um sistema de controle de versões distribuído usado para registrar o histórico de edições de qualquer tipo de arquivo. Então o termo-chave aqui é registrar o histórico de edições. Então quando a gente pensa em histórico, normalmente uma das primeiras coisas que vem é o histórico do navegador. Então o histórico do navegador, o que ele faz? Ele registra qual foi a linha do tempo das nossas atividades, né, das atividades que a gente realizou dentro daquele navegador. Então ele consegue mostrar para a gente quais foram os sites e qual foi a ordem dos sites que a gente acessou em determinado momento do tempo. Então, por exemplo, na segunda-feira da semana passada, às 3 horas da tarde, eu acessei um determinado site e eu consigo ver quais foram os sites que eu acessei antes, quais sites que eu acessei depois. Eu consigo ver o horário e a data desses sites, do acesso a esses sites. Então eu consigo ter um controle e um registro do histórico de todas as minhas atividades dentro daquele navegador. A mesma coisa acontece com o Git. A gente consegue registrar o nosso histórico e as nossas atividades dentro do nosso repositório. E a gente consegue registrar estados da nossa aplicação, estados do nosso código e tudo mais. E o Git ele não serve só para versionar código, né? Ele serve para você versionar praticamente qualquer coisa. Então você pode criar um repositório ali e versionar um trabalho acadêmico, versionar um projeto de design e tudo mais. Então, basicamente, o Git ele vai nos fornecer uma linha do tempo e a gente vai poder avançar e retroceder nessa linha do tempo para pegar o histórico das nossas alterações. Então, eu posso pegar todo o meu sistema e eu quero ver, por exemplo, eu quero pegar um determinado trecho do meu sistema que eu acabei perdendo no caminho. Então, eu tinha uma versão anterior do sistema que eu tinha uma página inicial com determinadas cores. E aí eu acabei fazendo várias modificações e acabou que em uma outra versão as cores estavam completamente diferentes. Então eu quero poder retornar para a versão anterior sem perder a versão atual. Eu quero poder pegar trechos do código da versão anterior e quero trazer para a versão atual. Então eu posso fazer isso porque o Git ele vai me permitir tanto avançar quanto retroceder nessa linha do tempo, basicamente. Então hoje aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a configuração, as configurações que a gente precisa fazer para poder utilizar o Git. E a gente talvez fale um pouquinho também sobre fluxo de repositório, que é a forma como a gente interage com o repositório do Git. Então, para configurar o Git, a gente vai utilizar o Git Bash, que é um terminalzinho lá, que ele é oficial do Git, inclusive. E o Git Bash traz algumas facilidades, então é mais fácil configurar, a gente tem a certeza de que o Git está instalado na nossa máquina, a gente consegue ter um controle de versionamento, a gente consegue ter uma facilidade maior, porque ele vai dizer em que branch que a gente está trabalhando, e a gente vai entrar um pouquinho nesses termos também para a gente descobrir um pouco mais sobre o que é branch, o que é stash, o que é staging, e a gente vai dar uma olhada nisso também. Mas hoje a gente basicamente vai falar sobre configuração. Então, quando a gente cria um nosso repositório, a gente precisa se identificar para o repositório e a gente precisa manejar quem é que pode fazer modificações nesse repositório. Então, quando a gente faz isso, a gente precisa configurar o nosso repositório, configurar a ferramenta que a gente está usando para versionar. Então, pode ser o GitHub, por exemplo, o GitLab, o Bitbucket. Existem várias ferramentas que funcionam a partir do Git para a gente poder versionar o nosso código. Então, uma das configurações que a gente precisa fazer é a configuração da chave SSH. Basicamente, a chave SSH ela é um par de chaves que vai ajudar o Git a verificar quem é que está fazendo a modificação. Então, para a gente poder provar que somos nós mesmos que estamos fazendo essa determinada modificação no nosso repositório, a gente vai passar a nossa chave pública para o Git. O Git vai acessar essa chave pública e quando ele vier para a nossa máquina, ele vai tentar verificar se o par que a gente tem dessa chave na nossa máquina, ela bate com o par da chave que está lá registrado no Git. Se o par bater, o Git consegue identificar qual é a pessoa que está fazendo essa alteração e ele vai permitir que essa alteração seja levada lá para o nosso repositório que está lá no GitHub. Caso o par da chave não bata, ele vai impedir que isso aconteça. Então, isso é uma questão de segurança para impedir que pessoas não autorizadas não possam fazer nenhuma modificação lá no nosso repositório que está salvo lá no GitHub. Então, basicamente, além disso, a gente vai configurar um username, que é basicamente para quando a gente fizer essas modificações, o GitHub saiba com que nome que ele pode referenciar as nossas alterações. Então, por exemplo, eu posso colocar lá o meu nome como Almeida. E aí, toda vez que eu fizer uma alteração, vai lá dizer que quem fez a alteração foi o Almeida. E tem outras ferramentas também, por exemplo, até no VS Code, que elas se comunicam bem com o Git e elas, por exemplo, indicam quem foi que fez determinada linha de código, determinado trecho de código lá
na sua aplicação. E o nome que vai ser referenciado vai ser justamente esse nome que a gente vai configurar aqui de username. A mesma coisa para e-mail, só que a questão do e-mail também é uma questão de segurança. Quando a gente cria a nossa conta lá no GitHub, a gente cria essa conta com um determinado e-mail. Então a configuração que a gente vai fazer aqui no nosso bash vai ser a configuração referenciando o mesmo e-mail que a gente usou para criar a nossa conta lá do GitHub. Isso é importante, tem que ser o mesmo e-mail para a gente poder garantir o nosso acesso. Então basicamente, eu vou vir aqui no meu navegador, eu vou pesquisar por git bash. E entrando aqui no Git Bash, provavelmente a primeira opção que vai aparecer vai ser esse Git SCM, que é o site oficial do Git, onde a gente tem documentação e tudo mais. E aqui em Downloads, a gente pode baixar, escolher o sistema operacional que a gente está usando, né, selecionar o sistema operacional e baixar o Git Bash. No macOS você pode usar o brew ou você pode usar o install, né, com o sudo. No Linux vai depender da distribuição que você está usando também, mas basicamente é a mesma coisa. Você pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E no Windows você vai baixar um instalador. A recomendação que eu vou fazer é que vocês usem o standalone, que basicamente vocês vão baixar o instalador, executar ele e dando next, 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 e a configuração é bem facilitada mesmo. Ou você pode usar o winget aqui também. Basicamente você pode colar isso aqui no seu PowerShell. Mas a recomendação que eu vou fazer é que vocês, caso estejam usando Windows, utilizem o standalone installer aqui mesmo. E vocês vão lendo aí as configurações, dando next, next, mas prestando bastante atenção, porque tem algumas configurações legais ali que vocês podem dar uma olhada, podem conferir, podem selecionar aí o que vocês quiserem. Depois de fazer isso, o Git Bash instalado, então vou vir aqui no iniciário, vou digitar bash. Se não me engano, quando a gente instala no Windows, ele vem com o Git CMD também. Qual é a diferença entre o Git Bash e o Git CMD? O Git CMD ele consegue entender os comandos que a gente normalmente utilizaria para o CMD. Vou abrir o Git CMD aqui, por exemplo. Ele até abre com uma aparência bem CMD mesmo. E, por exemplo, se eu quero listar os diretórios, eu tenho que usar o comando dir. Ele vem aqui e lista os diretórios. No Linux a gente usa o ls. Aí, viu? Ele vai dizer que ls não é reconhecido como um comando interno. Por quê? Porque a lista de comandos que o Git CMD usa é a lista de comandos do CMD. Então, se eu quero limpar aqui a tela, eu digito um cls e ele limpa a tela para mim. Vou sair aqui com exit. Mas normalmente a gente usa o bash mesmo. O Git Bash ele respeita os comandos de acordo com os comandos do Linux, né? Então, se eu quero listar os diretórios, listar as pastas, eu uso um ls. Ele até vai listar de um jeito um pouquinho mais bonitinho aqui, coloridinho e tudo mais. Então, acaba sendo mais fácil e mais vantajoso a gente usar o bash. Então a gente pode usar o bash para fazer praticamente todas as questões de terminal, todas as configurações do nosso ambiente de desenvolvimento.